Fala, rapaziada. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje, no segundo episódio do podcast da Start2, eu trouxe aqui um grande amigo meu, Gabriel Fernandes, que é CMO e Head Growth na Riba. Então, pô, Biel, obrigado por aceitar o convite. Eu acho que vai ser um papo bem legal. Primeiro, eu queria, acho que, iniciar esse bate-papo perguntando quem é o Biel, como é que o Biel chegou como CMO da Riba, como é que foi sua jornada aí, me conta um pouco mais sobre isso. Tá, bom, antes de tudo, obrigado pelo Que é convite. isso. Sempre um prazer aqui bater um papo contigo e falar dos projetos aí, dos desafios. Contando um pouco, então, um pouco da minha história de vida e jornada, né? Não que isso seja uma coisa tão diferente, mas, bom, antes de tudo, como a gente estava conversando um pouco antes, eu me mudei muito de lugares, né? Nasci no Rio de Janeiro, morei em alguns lugares no Rio, morei 1 ano em Minas Gerais e, mais ou menos aos 13 anos eu vim para São Paulo, né. Aqui em São Paulo, eu estudei em algumas escolas também, e isso é uma parte legal da minha vida, eu costumo contar, porque quando você tem essa mudança de lugares, você lidar com lugares que você não está confortável, te ajuda a saber se desenvolver, a saber chegar, saber conversar, e isso Sem foi dúvida. uma escola para mim, foi um aprendizado. Falando um pouco da parte profissional, minha primeira experiência, carteira assinada, vamos falar assim, né, antes eu tinha algumas experiências trabalhando com meu pai, ajudando em obras e tudo mais, foi na Canui, em 2012, mais ou menos. Canui, para quem não conhece, foi um dos maiores e-commerces de sports action no Brasil. E eu entrei lá na área comercial, depois de um tempo fui tocar a loja de motocicletas e aventura, com 21 anos mais ou menos. Deve ser a idade que você tem hoje. 23. 23, por aí. Em 23 anos eu estava lá ainda. E a Canui foi uma grande escola, né, de lá saíram grandes executivos, hoje estão em grandes empresas, e tive a oportunidade de trabalhar com essas pessoas. E começou aí então minha primeira, contato com marketing digital, por ser um e-commerce e tudo mais, e de fato trabalhar no mercado de motocicletas, né. Então negociando ali produtos, conhecendo novos fornecedores, desenvolvendo experiência de site para você conseguir melhorar ali a conversão dos produtos, colocar alguns em evidência, criar kits, essas coisas que, quem trabalha na área de marketing sabe que traz resultado, né, fazer os testes e tudo mais. E a Canui foi muito pioneira em tudo isso, né? Foi uma das pioneiras lá elas acho que eles começaram em 2011, se eu não me engano. Uhum. Eu entrei logo depois, o time ainda era bem enxuto, depois ela cresceu bastante. Participei de alguns eventos ali históricos na Canui, como Legal. algumas atingimentos de metas de, Black Friday, enfim. E logo depois da Canui, com essa experiência, eu tive uma oportunidade de começar um negócio aqui no Brasil, mas naquela época eu era muito novo ainda, Uhum. minha percepção. Por mais que eu tivesse vontade de empreender, eu acho que minha cabeça estava fora do país, né. Então foi quando eu decidi, vender tudo que eu tinha, meu carro, minha moto de motocross, que eu pratico motocross há um tempo já, colocar tudo num mochilão e morar fora, né, com proposta de, cara, aprender novas culturas, conhecer novos mercados, conhecer novos negócios. E fui para Nova Zelândia, então, em 2016, passei quase 1 ano na Nova Zelândia, fazendo esporte pra caramba, então snowboard, downhill de Cacete. bike, que me ajudou também a ampliar um pouco a cabeça, né, uma fase muito legal, apesar de ter ralado bastante lá, ter trabalhado com diversas coisas. E aí, para não me estender muito, logo quando eu voltei da Nova Zelândia, com a cabeça muito mais fresca e novas, ideias, oportunidades na cabeça, eu fundei a Infrasolar, né. Na época, eu comecei a empresa junto com meu pai, para trabalhar com, projetos de energia solar para empresas e residências. Fiquei nesse mercado durante um tempo ali com projetos tradicionais. Quando eu, em algum momento, percebi que se eu ficasse só nesse projeto tradicional de energia solar e por mais que seja uma coisa promissora para o futuro, eu tenho uma veia que é mobilidade, a moto e tudo mais. Foi na época que estouraram os patinetes elétricos no mundo inteiro, em São Paulo inclusive.
E aí eu trouxe mais 3 sócios para a empresa, e a gente começou a desenvolver solução para melhorar a logística de recarga, dos patinetes elétricos, que era uma febre e tinha um puta desafio para você vencer ali nas cidades. Fiquei nesse mercado ali ralando durante uns 2 anos, quando a gente começou a tracionar e abrir alguns projetos e começar a ganhar um pouquinho mais de escala, veio a pandemia. Então, nessa época da pandemia foi complicado, porque o mercado praticamente não existia, ninguém mais se locomovia nas cidades, ia para as empresas, e eu tive que mudar de novo. Então, tive que fechar a empresa, como era um mercado de muita instabilidade e muitas empresas não estavam contratando, estavam demitindo pessoas, eu decidi, fazer algo que eu sempre quis fazer, eh, e por conta, eu acho que da trajetória que eu construí até então, aquele era o momento para dar início nesse projeto, que era abrir uma empresa de marketing digital focada em performance. Legal. Então, esse negócio, pelo momento, eu via que era uma oportunidade boa, porque você não precisava estar alocado numa empresa ou se deslocar até o cliente, você podia fazer todas as reuniões virtuais e até o trabalho inteiro por meio do computador, onde você Total. estivesse. Então foi aí que eu comecei, de fato, a me aprofundar mais no marketing, com muito da bagagem que eu adquiri ali na época da Canoe, que, putz, eles eram feras demais na parte de marketing digital e publicidade na internet e tudo mais. Caramba. Comecei a atender alguns e-commerce, então e-commerce de bijuteria, e-commerce de calçados, de moda. Aí eu falei: "Pô, legal, acho que as empresas elas estão procurando isso", ainda mais agora que o consumo mudou na pandemia, muitas compras digitais, onde eu percebi que, putz, beleza, estou trabalhando aqui com marketing digital, bacana, mas eu quero de novo me introduzir no mercado de mobilidade elétrica, que é uma coisa que bate no meu coração diferente. Então, numa das conversas com um dos clientes que a gente tinha na época da Infrasolar, eu recebi o convite para tocar a parte de eletrificação, né, de expansão de eletropostos de carros elétricos e a parte de marketing da empresa que fazia o projeto de carros elétricos compartilhados do Itaú. Então, eu fiquei nessa empresa ali, até o meu primeiro desafio nessa empresa foi lançar um podcast. Caraca, que legal. Então, se chamava o Corp Carpool Podcast, que a gente chamava alguns convidados para fazer um podcast enquanto a gente dirigia um carro elétrico na cidade. A gente precisa criar um nome, inclusive, desse É podcast. bacana, é bacana. Eu posso ajudar ajudar a encontrar um carro elétrico, um parceiro para colocar isso, Porra, ia que ser é do bacana, caralho. cara, é bacana. Tem algumas iniciativas como essa lá fora, a gente foi os pioneiros aqui no Brasil com essa, acho que, ideia, vamos dizer assim, de projeto. Depois surgiram algumas empresas fazendo também e, putz, eu consumo podcast pra caramba, eu gosto, né. Caramba, agrega muito, né? Até mesmo esses papos informais que a gente conversa, fala Uhum. da vida e tudo mais, é legal você Sem conhecer da dúvida. onde veio e o que construiu, né. Porque às vezes num bate-papo, por exemplo, pô, às vezes uma reunião ou sai pra trocar uma ideia com os amigos, etc, às vezes você não tem um aprofundamento tão grande, né. Quando você tá num podcast, você tá indo, realmente tentar, puxar uma série de coisas. E Sem é um dúvida. pouco do que a gente quis aqui, tipo, a gente aqui não nesse podcast, eu quero muito mais que fale palavrão, que fale um monte de merda, porque a ideia é realmente essa, é levar o marketing, levar algumas expertise de criatividade, tecnologia, que é uma das coisas que a gente tenta ao máximo abordar aqui, por mais que seja o segundo podcast, a gente faz muito isso aqui na Statu. Só que, hã, compartilhar isso para mais pessoas de uma forma extremamente descontraída, mas Boa, irado. Não, demorou, vamos que vamos. E legal. aí, assim, depois dessa experiência que eu tive nessa empresa, com esse projeto super bacana, ajudava a desenvolver os projetos de expansão de eletropostos, eu fui para um evento em Minas Gerais, representando essa empresa, onde eu conheci o CEO e fundador da Riba, que é a empresa que eu estou hoje. E nessa época a gente estava conversando para eu me tornar um fornecedor ali de marketing, um braço de marketing para eles, que estavam com um desafio grande na época, tinha algumas centenas de motos chegando no mercado,
e um desafio de estruturação de time e canal de venda e, putz, quando ele veio com esse desafio, eu fiquei encantado, eu falei: "Cara, É tem isso. tudo a ver comigo, né, ando de moto há muito tempo, gosto desse mercado, tenho um certo conhecimento". E na época eu falei: "Cara, eu consigo te ajudar, mas eu acho que o meu desafio é um pouco maior na empresa, né. Pelo que você está Uhum. me contando, eu acho que eu posso ajudar em outras frentes, até a gente estruturar a empresa, para chegar no momento onde a gente consiga colocar de fato o marketing em si aplicado para gerar de fato um resultado bom, né". Quando a gente fala de marketing, não é só publicidade, não é só propaganda, né, não é só você desenhar uma coisa bonita ali, assim, envolve todas as áreas da empresa, envolve construção de produto, envolve, aonde você vai ofertar esse produto. Nem sempre o produto mais barato é o que vende mais, então você tem que entender o posicionamento e conversar da forma que o cliente quer está procurando, né. Sem dúvida. Então nessa época, foi começo de 2021, né, eu entrei na Riba. A Riba, ela é uma das pioneiras de motos elétricas no Brasil, começou a importar as primeiras motos em 2009. Caraca, 2009, cara, faz tempo, faz tempo pra caramba. faz bastante tempo. A E gente e e inclusive, acho que só fazendo um parênteses aqui, você veio do mercado de de certa forma, tá direto ou indiretamente no mercado de patinetes, só que eu cheguei a ver um estudo, não sei se, o quão aprofundado ele era, mas até tirando essa dúvida com você, o os patinetes tinham um problema crônico, que era muito, por São Paulo não ser uma cidade apropriada para esse tipo de patinete, né. E as motos elétricas suprem uma dor absurda, porque ela consegue, ser uma exatamente igualzinho uma outra moto a combustão, só que com economias muito maiores e faz um bem para o ambiente, gigantesco, né. aí a gente abre um parêntese bem grande, né. Vamos parar pra pensar assim, né, excluindo um pouco o produto da Uhum. da da discussão agora, quando a gente olha para o mercado dos patinetes elétricos compartilhados, nada mais era do que uma solução de locomoção na cidade, né, era mais uma oferta de um serviço onde você ia melhorar a qualidade de vida das pessoas de alguma forma. Eh, e a gente enxergava isso na época da Infrasolar como o primeiro passo para a eletrificação. Então, esse movimento ele está vindo no mundo, né, a eletrificação de frota, de transporte, e a gente via isso como o primeiro boom em massa para a eletrificação de transportes. Muito Então eu legal. costumo falar, um estudo que a gente fez, até na época, eu começava até as apresentações da Infrasolar nos programas que a gente ia, que para a maior parte da população mundial, a primeira experiência dirigindo um veículo elétrico foi um patinete elétrico. Caraca. Então, quando a gente pega o termo que a gente usa, né, no marketing ou nas startups de early adopters, que Uhum. são os primeiros a adotar aquela solução, essa empresa ela tem um poder muito grande para ensinar esse usuário como deve ser utilizado esse produto. Então a gente via isso como o primeiro passo para os usuários que começassem a utilizar o patinete elétrico, partisse para uma bicicleta elétrica, para uma moto elétrica, para um carro elétrico. E a partir do momento que você tivesse a maior, massa ali de usuários, você conseguiria comunicar a eles outros tipos de produto. Então essa era uma das visões que a gente tinha na Infrasolar. Então, de fato, agora entrando em produto e cidades, né, a cidade de São Paulo, ela tem uma infraestrutura não muito boa, a gente sabe disso, né, das ruas, das calçadas, das ciclofaixas, enfim. Os patinetes utilizados eram patinetes de passeio, né, rodinha pequena, pegava qualquer buraquinho ou desnível ali, você sofria um acidente. E as pessoas usavam da maneira que elas achavam que deveriam usar. Então isso de fato gerava um problema, e um problema grande quando você tinha milhares de equipamentos na cidade. Fazendo um paralelo para as motos elétricas, sem dúvida elas têm um nível de desenvolvimento muito além dos patinetes que eram utilizados naquela época, né, uma proposta diferente no nosso caso, né. Agora voltando um pouco para a história da Riba, a gente testou dezenas de motos de diversos fornecedores, do mundo inteiro, aqui no Brasil. Testamos
modelos de negócio, né? Venda, locação para cliente final. Fizemos o primeiro projeto de motos elétricas compartilhadas no Brasil, que foi a RibaShare. Tivemos um aprendizado muito grande e, de fato, uma oportunidade muito grande nesse mercado também. E a partir daí, até na pandemia, a empresa ela focou mais na parte de logística last mile, porque os deliveries de comida, de e-commerce estavam aumentando e a demanda por, então, entregadores para esse tipo de serviço eram grandes. E, por sua vez, as empresas estavam buscando cada vez mais soluções sustentáveis por conta do ESG, pressão de investidores. E aí foi quando, de fato, o mercado de motos elétricas começou a dar uma decolada, né? Então, casou muito com a minha entrada na Riba e essa estruturação do modelo de negócio, e a gente entender como a gente ia se posicionar. Mas também as motos elétricas hoje elas sofrem com questões de infraestrutura, né, buraco na pista. Assim, para você ter uma ideia, a moto elétrica ela possui, vamos dizer assim, cara, menos de 10 componentes que são, de fato, componentes que fazem ela andar, né? A bateria é uma controladora, um motor, que geralmente o que a gente usa é no cubo, mas pode ser na roda, é um motor central, e rolamentos em geral, né? Então você não tem ali câmbio, engrenagens, embreagem, pistão, um monte de coisa que gera problema numa moto a combustão. Então o custo de manutenção é muito mais baixo, mas alguns custos ainda de operação são parecidos, como, por exemplo, buraco em pista. Então, você pega um buraco com a moto carregada, você vai quebrar uma roda. Então, isso não está diretamente ligado à moto elétrica, mas está ligado à infraestrutura da cidade. Claro. Que é o nosso maior custo hoje operacional, são rodas que são danificadas por conta dos buracos. Caraca. E você vai aprendendo isso quando você vai ganhando um pouco mais de escala, né? Mais clientes ali, outras regiões e tudo mais. Então a gente tem todos esses dados ali consolidados e tenta aprender como desenvolver novos produtos ou, enfim, trazer uma solução para o cliente em relação a isso. E aí, para fechar, eu acho que essa parte aqui da Riba, e aí a gente ia avançar em outros temas, a Riba hoje ela é uma empresa que faz desde a importação de um produto que a gente acredita que é o melhor custo-benefício para o mercado brasileiro, que são as motos elétricas da V-Moto. A gente faz a montagem dessas motos e aí a gente coloca no mercado por meio de locação para empresas. Então, a gente é especializado em eletrificar frotas de grandes empresas que fornecem ali logística last mile, enfim, logística de food. Atendemos alguns eventos também, ronda perimetral. Então a gente está muito bem posicionado nesse mercado, aprendemos a como operar isso. Legal pra caramba. E o Biel, quando eu conheci o Biel, eu tinha uma impressão de moto elétrica que eu achava que era muito aquelas motinhas mais devagarinhas e etc. Só que ele pegou e mostrou a gama de produto que vocês tinham e que vocês estão cada vez mais evoluindo isso aqui no Brasil. Foi, cara, é igualzinho. É a Tesla das motos. Vamos chegar lá. Talvez, né? Legal. Mas brincadeiras à parte, cara, é um pouco do que eu falei do Early Adopters, né? Quando a gente fala de patinete, você vai se remeter a um patinete compartilhado, aquele patinete tradicional, mas existem vários modelos. Então, logo quando os patinetes vieram, de fato, aqueceu o mercado de motos elétricas. E aí a primeira moto que veio em massa foi aquele modelo de moto City Coco que falam. Que ela parece uma chopperzinha, tem um pneu quadrado ali, que a ciclística, mano, é uma merda aquela moto. E muitas dessas motos elas foram importadas como um patinete. Então, elas não foram trazidas como motocicletas homologadas ali. E tivemos algumas dificuldades agora com o mercado em relação a isso, porque tem uma porrada de moto no mercado, desse modelo, e elas foram regulamentadas. Então, vão precisar de placa, vão precisar seguir regras de trânsito. Caraca. Então, teve uma movimentação aí que desaqueceu esse mercado. E aí, quando a gente fala de moto elétrica, a primeira coisa que vem na cabeça são as motos que vieram primeiro para o Brasil.
Então, a Riba hoje ela trabalha com motos elétricas que são desenvolvidas para o mercado europeu, vamos dizer assim, que é um mercado um pouco mais premium, Uhum. tá? E quando a gente traz para o Brasil, a gente dá uma tropicalizada nela, que a gente fala, né? Então, coloca alguns equipamentos ali um pouco mais robustos, desenvolve uma peça diferente, justamente por conta da nossa infraestrutura. E nossa moto hoje, ela não deixa a desejar para nenhuma outra moto no mercado de combustão, né? Lógico, com as suas especificações ali, mas em questão de trabalho no dia a dia, ela desempenha um trabalho excepcional, carga pra caramba, vamos falando de produtos, e não tem nenhum tipo de dificuldade em relação à autonomia, porque as motos elétricas elas permitem fazer o swap das baterias. Pô, legal Então, isso. em vez de você deixar ali carregando na tomada durante, sei lá, 4 horas, você pode parar em um dos nossos 10 pontos de troca de bateria em São Paulo e trocar a bateria em 1 minuto ali, e você está com autonomia cheia para rodar o dia a dia, né? Então, Caraca. E hoje, assim, vocês já estão rodando isso. Hoje tem algum tipo de custo, alguma coisa assim, ou não? Você só vai e troca a bateria? sim, É que, tem o custo da recarga, que ela claro. cara, assim, quando você coloca em escala, sim, ela faz diferença Uhum. no custo da operação. Mas quando a gente entrega o projeto para o cliente, além da gente entender a demanda do cliente, a gente já inclui isso no valor da alocação mensal. Pô, que legal. Então, está incluso, pode trocar quantas baterias quiser. A gente Caraca. estuda, dependendo do tamanho do projeto, quais áreas a gente vai montar os novos pontos de recarga para atender cada vez melhor ali a expansão da operação. Pô, legal pra caramba isso. Eu vejo que cada vez mais eu comecei a me aprofundar um pouco mais nesse conteúdo, nesse mercado aí, eu acho que muito mais pelos bate-papos que a gente tem, assim. Mas eu vejo que cada vez mais essas motos elas vão ganhando seu espaço. Eu, por exemplo, tava indo todo dia para São Paulo, cara, eu tava vendo sei lá, de 10 motos que eu via, umas duas pelo menos eram elétricas, Boa. assim. E inclusive eu até tava conversando com você, eu falei, pô, meu, eu vi uma moto da Riba aqui, eu achei legal Irado, pra irado. caramba. Mas eu entendo que, pô, como qualquer mercado, tem as suas dificuldades e faz parte. Hoje, como, como que vocês veem, assim, você como CMO lá dentro, e eu acho que exercendo vários papéis, como você mesmo colocou, né? Você colocou que, e é uma das coisas que a gente mais acredita aqui dentro, que, cara, marketing não é só fazer post bonitinho, e também você não vai explodir do dia pra noite, assim, cara, é um trabalho que envolve muitas frentes. Envolve como você vai entregar aquele produto, como a marca vai se comportar ao longo do tempo, como o cliente vai falar de você, e a gente compactua muito isso aqui porque a gente fala assim, cara, a gente tenta não se posicionar muito como uma agência, assim, muito mais como um hub de negócio. Mas hoje, assim, como que vem sendo a sua jornada no marketing dentro da Riba e colocando desde o momento que você começou até hoje, assim, quais foram os principais desafios e como você chegou a solucioná-los, eles, Tá. nesse todo esse tempo? Porque eu sei que, pô, ainda está começando, está se desmembrando cada vez mais, etc. Boa, legal. E aí é um pouco do que você falou, né, cara? Quando a gente entra numa empresa, você tem que vestir a camisa. Você tem que entender os desafios, você tem que entender até onde você pode ir, até onde que a gente consegue ir. Desculpa. Mas eu acho que o principal objetivo de uma empresa é vender, né? Claro. É você cada vez mais gerar mais venda, mais receita, mas você tem uma estrutura por trás. Você tem que entender até onde você consegue ir e o que você precisa se estruturar para atingir um novo step, né? Então, quando eu entrei na Riba, eu acho que o papel principal que eu tinha de desafio ali dentro era desenvolver a área de marketing mesmo e colocar num processo, estruturar o marketing para dar o suporte ali para uma estratégia de growth, né? Novos canais, os testes, enfim. E aí, desde essa entrada, eu passei pela operação, né? Então, eu tocava a operação, tocava um pouco da parte ali de administrativo, financeiro também, para entender os desafios da empresa, sempre com a veia da operação. Uhum.
E aí, no começo desse ano, a gente decidiu dar esse step e eu focar, então, no marketing. E aí, cara, falando mais, então, do assunto principal, que é marketing, com essa experiência que eu tive de entender ali as principais dores da empresa, até onde a gente podia ir, até onde que a gente conseguia ter punch para crescer, e agora olhando mais para vendas, quando a gente fala do mercado de motos elétricas e um equipamento de altíssima qualidade, você tem um custo de CAPEX envolvido. Né? Você sabe que quando a gente fala de startup, sempre quando a gente fala em investimento em CAPEX, é algo que não é tão atrativo para o mercado ali de investimento e tudo mais. Então, acho que o maior desafio é sim achar uma solução para a importação dessas motos. Então, a gente fala de redução de custo, né? A redução de custo ela vem com volume e um processo de fabricação em escala. Então, para esse ano, a gente está indo para Manaus, na Zona Franca, onde a gente tem uma porrada de redução de imposto, mas isso requer também você colocar uma porrada de moto em linha de produção. Então, você precisa estruturar a empresa inteira para montar uma estrutura longe de onde a gente está, para começar a cuspir moto constantemente ali, mensalmente. Então, até então, a gente trabalha com estoques pontuais. A gente faz uma importação, a gente sabe que a gente tem esse estoque ali limitado para desenvolver um trabalho. E o que a gente tem visto é que a gente tem melhorado cada vez mais a nossa parte de marketing e vendas. Então, a gente tem colocado cada vez mais projetos com mais motos no mercado. E a gente tem que saber lidar com essa quebra de estoque e conseguir, então colocar uma esteira e uma comunicação para o cliente final, onde não gere uma expectativa que ele vai receber uma moto na data que a gente falou e ele não receba. Então, isso é uma das coisas que a gente leva muito para dentro de casa, né? A gente tem alguns exemplos de outros players no mercado onde fizeram vendas de moto e geraram uma imagem negativa tanto para a empresa quanto para o mercado. Porque acabaram não entregando. Porque você mexe um pouco com sonho e planejamentos de pessoas e empresas e acaba não entregando esse resultado. Né? Então, isso acaba, de certa forma, atrapalhando o mercado em geral, como também gerando algumas outras oportunidades para resolver esse problema. Né? Sem dúvida. Mas aí, assim, sempre cara, o quanto você tem para vender e o quanto você vai vender. Isso é super importante. Eu acho que só fazer uma colocação assim, quando a gente fala de, por exemplo, produtos físicos, né, e às vezes você vem com marketing muito agressivo, é super importante você participar da operação para entender até quanto você consegue produzir ou até quanto você consegue gerar de estoque, fazer um planejamento do controle da produção para conseguir não gerar gargalo de acumular muita moto, porque depois se acumular muita moto vai gerar um efeito gigantesco. Então, acho que você fez um papel 360, né? Você foi em tudo, entendeu as principais dores, falou assim, cara, eu preciso cadenciar o marketing de acordo com o que eu suporto e eu aguento devido às circunstâncias que a gente está hoje. Talvez amanhã vocês estejam num pote muito maior, estejam cada vez prosperando cada vez mais, só que não pode dar um passo maior que a perna, porque senão você vai ficar com um monte de moto. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que assim, tem a parte de um monte de moto parada, que esse estoque parado gera custo, e tem a parte de você também não vender mais do que você tem e gerar uma expectativa e depois queimar a empresa, o mercado. Né? Então, ao mesmo tempo que a gente vem nesse passo de desenvolver projetos customizados ali para as empresas, que a gente hoje tem uma participação relevante no mercado, né? Nós somos o maior player hoje de locação de motos elétricas B2B do Brasil. Caraca. Mas a gente ainda é uma formiguinha dentro do que a gente quer chegar. Claro. Então, para chegar lá, tem que ter essa visão 360. Não adianta eu, como a camisa aqui de CMO, querer acelerar as vendas, posicionar a marca, fazer um branding incrível, sendo que nossa venda orgânica hoje ela está suprindo todo o nosso estoque. Então, para a gente colocar isso em esteira, né, aplicar ali todas as estratégias de marketing que a gente vem conversando e que é uma coisa que brilha os olhos e eu gosto bastante, a gente tem sim que
ter todas as áreas estruturadas para conseguir colocar a moto recorrente no mercado e aí sim puxar as vendas. Porque a gente sabe, se você faz um trabalho bem feito, instruindo ali o público final de como utilizar, quais são os seus diferenciais, criar ali a comunidade, né, da moto elétrica, falar sobre o produto, quais são as utilizações, os benefícios, cara, a gente sabe que isso traz resultados, você fazendo bem feito. Então, para a gente aplicar isso, a gente precisa ter as motos ali para então conseguir entregar para os clientes, né? Sem dúvida, sem dúvida. E quando a gente olha por uma tomada de decisão que vocês, quando vocês estavam formando, porque vocês passaram por diferentes frentes, né? B2B, B2C. Olhando para uma estratégia de negócio, assim, você é uma pessoa de growth, por que vocês deixaram de optar para o B2C e passaram a optar mais para o B2B? Qual foi a tomada de decisão para vocês irem para esse caminho e não para o outro? Assim? Legal, legal. Uma boa pergunta, cara. Assim, de fato, a gente testou vários modelos e assim como acho que qualquer empresa vencedora, ela precisa escolher qual que é o bolso que você vai colocar o dinheiro, né? Sim. De fato, tem muita oportunidade no B2C, tem muita oportunidade no compartilhamento e tem muita oportunidade em empresas, né? Em determinado momento, a gente entendeu que nossa maior expertise era empresas, a gente tinha um posicionamento legal e é onde trazia a maior proposta de valor no momento, né? Não que a gente descartou os outros projetos, a gente colocou em stand-by e a partir do momento que o bolso for um pouquinho mais fundo, a gente começa a reinvestir isso, talvez numa spin-off ou em algum outro tipo de modelo, mas a gente teve a expertise até o momento de falar, opa, esse projeto aqui com 100 motos, para ele voltar para o mercado talvez não seja 100, tem que vir com 1.000, com 5.000 motos, que aí sim vai começar a se tornar um projeto rentável, né? Aí você consegue colocar o marketing em esteiras, consegue colocar uma equipe dedicada de tecnologia para olhar para aquilo. Então, até então, a gente dividia muito os times. Então, a gente deixava... a gente fazia ali a escala, mas o mesmo time que cuidava da manutenção das motos da frota, cuidavam da manutenção da moto de compartilhamento. E a gente começou a crescer bastante nessa parte de frotas de empresa, que a gente começou a ter gargalo na operação. Então, a gente falou, opa, isso aqui está atrapalhando a gente. E se a gente for olhar ali no final da linha, o que hoje gera retorno para a empresa é a alocação. Então vamos focar aqui, vamos fazer muito bem feito o feijão com arroz, vamos deixar esse projeto aqui em stand-by e melhorar ali o BP para a gente entender qual é o momento, quanto que a gente precisa para entrar nesse mercado, e estruturar isso em paralelo, né? Assim como a venda para o cliente final, em algum momento ela vai acontecer de forma estruturada e de forma vencedora, né? A gente aprendeu já tomamos uma série de tropeços no meio do caminho e a gente entendeu que se a gente quer fazer bem feito, a gente precisa focar em um agora e entrar nos outros para vencer. Não adianta mais a gente entrar para testar, né? Então, esse é o nosso estágio hoje. Cara, animal isso daí, porque a gente, aqui dentro da Statu, e não só eu com os meus negócios e um pouco do que a gente vem aplicando aqui dentro com alguns clientes nossos, a gente fala assim, cara, porque um cliente, quando ele chega até a gente, ele fala assim, cara, eu quero fazer isso. Ele fica pensando um monte de coisa, talvez muito pela ansiedade do dia a dia, que causa uma ansiedade, porque, pô, às vezes a gente quer abraçar o mundo, né? E às vezes ele deixa a principal oportunidade dele na mesa, né? Que é o que ele sabe fazer bem feito, para depois conseguir desbravar outros mercados. Eu escutei um grande cara do Vale do Silício, que ele falou assim, exatamente isso que você falou. Cara, foca num mercado, em um produto, e faz ele ficar muito bem feito. E depois você vai expandindo tudo isso. Se eu não me engano, é o Jason Lemkin, se não me falha a memória. E isso é super importante, porque você começa a entender, de fato, quais são as dores desse cliente para conseguir ir aprimorando tudo isso e aperfeiçoando todo esse trabalho que vocês vêm fazendo. E colocando dinheiro no bolso de uma forma saudável, né? Que eu acho que é o mais importante. Mas, pô, acho legal pra caramba. E olhando, assim, pro futuro, você acha que cada vez mais
as pessoas vão optar por escolher motos elétricas ao invés de motos a combustão? Porque eu acompanho muitos influenciadores ou muitas pessoas que são amantes de moto. Você é um amante de moto pra caramba e gosta da motocross. Mas você acha que a gente vai chegar num estágio, olhando para o futuro, que todas as motos a combustão vão passar a ser elétrica e vão ter a mesma sensação daquele amante de moto? Porque, cara, tem gente que usa para trabalho, tem gente que usa porque ama, tem gente que usa para praticar esporte. Você acha que vai chegar num momento que as motos vão ser 100% elétricas, ou você acha que vai ser um mercado bem dividido sobre essas respectivas coisas? Assim, tipo, vou usar para trabalho, vai ser elétrica, sabe? Alguma coisa assim. Tá. Sei que talvez possa ser uma pergunta difícil, né? Porque a gente tá olhando lá para frente, mas... Quando a gente olha para frente, eu acho que tem uma porrada de oportunidade, né? Moto voadora, moto a hidrogênio, de fato, algum momento eu acredito que vai acontecer. E agora, respondendo a sua pergunta, se vão ser 100% elétricas, cara, sim e não. Eu acho que frota de empresa em algum momento vai ser 100% elétrica, principalmente em trechos urbanos, que a gente já tem o equipamento e o know-how necessário para atender esse mercado. O que falta hoje é, de fato, conseguir colocar esse processo em esteira e trazer essas motos em larga escala para o mercado, que é o que a gente está se preparando. Sem dúvida. Falando de amantes de moto, sensação e tudo mais, cara, eu ando de moto desde os 6 anos de idade. Trabalho com um veículo elétrico há mais ou menos uns 8 anos. Desde quando eu comecei a falar de elétricos com meus amigos, a primeira coisa que eu escutava, falar, tá dirigindo iPhone, pendrive, isso aí não vai dar em nada, legal é, cara, carro que faz barulho, que tem cheiro de gasolina. Eu escutava isso, né? Uhum. Até um grande amigo nosso, o Tomezão, falava isso, né? Já ele grita aí. O Tomezão era um dos caras que falava, não, esse negócio de elétrica aí não é legal não, legal é barulho, legal é se sujar de graxa. Cara, é legal, mas deixa eu te fazer uma provocação. De quantas motos e carros você vê no seu dia a dia tem um barulho legal? É legal você escutar uma Panigale, uma S1000RR, ou uma Ferrari, uma Porsche. Agora, escutar carro popular e moto de entregador fazendo barulho o dia inteiro, isso é uma porcaria, cara. Isso gera estresse para a cidade, gera poluição para a cidade, gera uma porrada de coisas ali indiretas na saúde das pessoas que convivem em sociedade que é nocivo. Por isso que hoje tem as práticas ESG por empresas, né? Que elas têm um papel fundamental em construir um futuro melhor, né? Não estamos falando de abraçar a árvore, estamos falando em fazer o seu papel de fato, né? Você está ali, na Grande São Paulo, Vila Madalena, que é super movimentada, tem entregas de food o tempo inteiro. Pô, você chega ali às 10 horas da noite, você não quer escutar barulho. E a moto elétrica vem para essa solução também. Então, a moto elétrica ela não faz zero barulho. Para condomínios fechados também, como em Alphaville, você vai ter a Honda ali do segurança. Por que não ser elétrica? Esse cara não precisa dar 100 por hora por mais que a moto chegue a 100 por hora, não precisa ter performance de moto de corrida dentro de um condomínio. Você precisa fazer a Honda e não perturbar o condomínio, né? Então, agora, de feeling, existem sim várias motos hoje que te trazem um prazer fenomenal para andar, né? Porque apesar de não ter o barulho do motor, você tem uma série de feelings ali que você não tem na moto a combustão. Então, uma delas é você estar sentado no sinal e a moto não treme, parece que eu estou sentado nessa poltrona aqui. O guidão fica parado, você não tem barulho de motor, você está escutando tudo o que está acontecendo ao seu redor, você fica muito mais atento, vamos dizer assim, e te gera uma certa tranquilidade, né? Você não chega fedendo a gasolina onde você vai, enfim, por mais que para alguns isso não é problema, ainda mais quando você está fazendo motocross, não tem problema também. E aí, falando do motocross também, cara, a gente tem uma ideia que a moto elétrica ainda não tem performance, que ela é um brinquedo,
enfim, uma série de, vamos dizer, preconceitos ou falta de conhecimento, mas eu já conversei com você sobre isso, e a moto de motocross mais forte do mundo hoje é uma moto elétrica. Então ela é mais forte do que as motos dos melhores profissionais de motocross no mundo inteiro. Ela tem um smartphone integrado ali, onde você consegue setar mais de 100 mapas de condução. Então, desde a moto mais fraca até a moto mais forte, você tem um pouco mais de freio motor, um pouco menos de freio motor. E você tem o feeling de estar no equipamento fazendo um esporte sem barulho, sem tremer, e que você escuta o pneu desgarrando da terra, se você está distracionando ou não. Então te traz um outro feeling, uma outra percepção para o esporte. Né? Lógico que eu tenho outras motos também a combustão, gosto de viajar de moto, e ainda no Brasil não temos uma moto para viajar. E tá tudo bem, eu uso minha moto a combustão. Não é que eu falo, eu sou avesso à combustão, eu adoro combustão, né? Já tive um carro V8 com escape reto, para você ter ideia. Então, eu gosto disso, eu acho que vão ter outras formas de você apreciar a moto elétrica, e assim como tem o público para moto a combustão, vai ter um público para moto elétrica. O que vai acontecer vai ter mais oferta de produtos diferentes, e as pessoas vão experimentar e vão acabar comprando, sim, tá? Sem dúvida. E olhando assim para o mercado de carro, porque assim, acho que esse ano, 2023, o ano passado também, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos, eu te mandei algumas fotos, e cara, lá é muito carro elétrico. Lá não tem tanta moto, mas por exemplo, tinha bastante patinete nas cidades lá, tudo bem que lá é um espaço muito mais desenvolvido, as cidades são muito mais... o asfalto é muito melhor, não tem tanto buraco, igual tem aqui no Brasil. Mas esse movimento no Brasil de vir mais carros elétricos vem se tornando cada vez mais real, né? A Volvo deu uma aula de marketing ali, lançando um novo carro deles. Pô, a gente tava discutindo isso na quarta-feira passada, que foi, pô, os caras mandaram muito. E deu uma baita sensação para quem é amante de carro de falar, pô, eu quero esse carro. E as motos, eu acho que elas estão vindo um pouco atrás, né? Porque talvez elas não estejam tanto... Talvez seja a minha percepção, mas elas talvez não estejam em tanto destaque, né? Mas eu vejo que cada vez mais isso vem crescendo. Olhando para uma visão de longo prazo, assim... como que você acha que, por exemplo, as grandes marcas hoje irão se posicionar com relação a isso? Por exemplo, uma Honda, uma Yamaha, né, de moto. Eu entendo que tem uma competitividade muito maior, né? Porque pô, tem um monte de startup que está vindo com uma proposta extremamente inovadora, trazendo essas motos e estão vindo para brigar de frente. Mas olhando no longo prazo, assim, como é que você vê uma Honda, uma Yamaha entrando no quesito de vendas, de marketing, de tecnologia, etc. Como é que você vê essa competitividade? Irado. Cara, muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Só respondendo o que você falou do carro elétrico, pela primeira vez na história do mundo, no primeiro quarto desse ano, a gente teve o carro mais vendido do mundo, foi um carro elétrico. Caraca. Então foi o Tesla Model Y, né, que é o SUVzinho menorzinho que eles lançaram, que foi a maior venda de carro do mundo. Nossa, eu andei num Tesla, é irado. animal. Assim, e não é uma isso. Porsche, mas é diferente, o feeling ali é diferente. É muito mais um device conectado que te entrega várias soluções de piloto automático, enfim, uma experiência ali minimalista que vai te levar do ponto A para o ponto B com muito mais conforto e, enfim, e tecnologia. Nada. E aí falando, a cena aqui no Brasil é assim, todo mundo sabe, né? Não é novidade que a gente tem uma série de leis e tributos que dificultam o desenvolvimento de tecnologia no Brasil. Falando de moto elétrica, a gente paga mais imposto para importar moto elétrica do que bebida alcoólica, né? É ridículo isso, né? Ridículo. Então, por que a gente tem mais expressão de carros elétricos no Brasil do que motos elétricas? Simplesmente porque nenhuma grande montadora veio com um veículo com capital para investir aqui. Então a Honda está no lugarzinho dela, a Yamaha está no lugarzinho dela, já tem alguns projetos rodando lá fora,
Mas por que ela vai entrar? Por que uma Honda vai entrar no mercado brasileiro se ela possui já 80% de market share para fazer algo que ela não domina ainda? Ela vai se queimar antes. Deixa um monte de gente fazer, deixa se queimar, consolidar, entender qual que é o segmento, e a partir do momento que eu entender isso daqui, eu vou entrar. Então é diferente uma Volvo hoje posicionada só com elétricos no Brasil, que é uma marca global com dinheiro, capital para investir em desenvolvimento e tudo mais, vir para o Brasil, ou uma startup como a Riba, investir num produto que já está consolidado lá fora e trazer ele para o Brasil, né? O bolso é um pouquinho diferente. Então, a gente acredita que, sim, tiveram alguns players que vieram e colocaram ali produtos, no nosso entendimento, que não eram produtos desenvolvidos para o mercado. Fizeram, sim, uma expressão ali e aí acabaram caindo, por conta daquilo que a gente falou no começo de planejamento, né, de saber até onde pode ir, como comunica e como já lida com a gestão de expectativa do cliente e venda. Mas falando para o futuro, a gente entende que o que a gente está construindo hoje é um grande passo para se tornar a maior empresa de moto elétrica do Brasil. Tá? Então, a gente está consolidando desde a linha de fabricação até os canais de venda, desenvolvimento de produto, né? Que a gente conta com uma fábrica que desenvolve, para nosso entendimento, o melhor produto a nível mundial de custo-benefício. E a gente fazendo isso em escala aqui, a gente consegue reduzir o preço bastante. E aí sim a gente conseguir trabalhar isso para que esse produto se insira no mercado. E a partir do momento que tiver uma expressão e começar a cutucar as grandes, com certeza eles vão vir. Então, enquanto está confortável para eles, nosso entendimento é que eles não vão trocar 6 por meia dúzia, né? Tá vendendo moto, né? No final das contas, você precisa vender moto. Então, se vender moto a combustão ou elétrica, para eles, no final da conta, é dinheiro no bolso, né? Sem dúvida. Então, eu acredito que sim. Eu acho que a médio prazo eles vão entrar. A nossa meta é cutucar eles. Deixa a meta lá no alto, né? Deixa a meta lá no alto. Vamos trabalhar para isso. E assim que entrar uma grande no mercado, a gente vai ver várias novas tecnologias, novas soluções, a briga ali saudável, né, por posicionamento, por produto, enfim. Então, tá só começando, cara. Entendi. E entrando num quesito, acho que mais de marketing, branding da Riba, assim. Hoje, eu quero saber muito como você visualiza aumentar a proposta de valor da Riba, assim, como estratégia de marca da Riba e da própria V-Moto que vocês trazem como o produto, né? E quais são esses desafios que você encontra para vender um produto, seja para o B2C quanto para o B2B? Eu entendo que para o B2B tem um propósito econômico, né? Que as empresas elas querem economizar mais pelo fato de ser uma moto elétrica e etc. Mas olhando assim talvez para o B2C, como que você vê essa geração de valor da marca para essas pessoas? Porque talvez não, você vai ter um processo aí de democratização, mostrar para as pessoas o quão é benéfico e etc. Eu vejo que o mercado inteiro vai criar esse movimento e vai fazer uma coisa em conjunta, mas hoje, como você é mão da Riba, como você visualiza criar essa proposta de valor e como você vem criando ela para o consumidor final? Eu vou falar mais do B2B e a gente usa algumas coisas para o B2C. Eu vou falar direto para o B2C, porque ainda é uma coisa que a gente está trabalhando e estamos entendendo e é um pouco estratégico, né? Por mais que a gente converse um pouco, vamos falar do B2B, que a gente traz bastante ensinamento para o B2C, né? Eu acho que tudo começa você gerar confiança, né, na marca. Então, você precisa, ao mesmo tempo que coloca um produto no mercado, você precisa prestar um pós-venda, você precisa ter garantia, você precisa ter peças de reposição para garantir que essas empresas vão rodar com essa moto. Hoje a gente tem motos aí com mais de 150 mil quilômetros rodados, cara, zero manutenção. Manutenção de trocar pneu, pastilha de freio, mas problema zero.
Caraca. E esses motores, eles são feitos para rodar, cara, não vou falar a vida inteira, mas passa de 1 milhão de quilômetros fácil, se você não danificar ele. Tá? Caraca. Então, o que eu vejo que estratégia de marketing, que é uma coisa que é fundamental, assim, quando a gente fala do B2C, né? B2B, desculpa, é gerar conhecimento. Então, assim como a gente estava falando no começo, que algumas empresas te procuram, tem várias ideias e tudo mais, algumas empresas nos procuram também e a gente procura algumas empresas. E o entendimento sobre a moto elétrica, ele ainda é muito superficial, né? Ele vem por meio do que se escuta no mercado. E é aquilo que eu falei, se tem uma empresa que foi a pioneira, ela tem um potencial de instruir esse mercado de uma maneira que pode ser benéfica ou maléfica, de acordo com como ela apresenta esse produto para o mercado, né? Então, um exemplo, se você fala que você vai colocar uma moto que tem 180 km de autonomia no mercado e essa moto entrega 50, isso gera um malefício para a sua empresa, né? Para o mercado, enfim. Então, eu acho que a primeira estratégia fundamental, seja eu acho que no mercado de motos elétricas ou em alguma empresa, é você fazer uma comunicação muito mais ativa e presente, omnichannel, vamos dizer assim, para o seu consumidor final. Você nutrir ele com as informações relevantes, você antecipar quais vão ser as principais dúvidas desse consumidor e já entregar esse conteúdo consolidado para ele. Você trazer cases para esse cliente, você conseguir de fato apresentar o seu equipamento ali no dia a dia. Então, isso é uma coisa que eu tenho tentado cada vez mais trabalhar dentro da Riba, que é gerar isso de forma ativa ali, cada vez mais cases, conteúdos de como que funciona a manutenção, como funciona a parte mecânica da moto, como funciona a parte elétrica da moto, como que é a troca de bateria, como que é o dia a dia de um entregador numa empresa, quais são os principais desafios, como que a gente soluciona esses desafios. Então, é muito mais no quesito de ter uma estrutura que dê suporte de pós-venda, manutenção e garantia, que isso se aplica para o B2C também. Então, um consumidor final ali do B2C, um cliente, né, que vai comprar uma moto elétrica, se a gente já tem uma imagem construída que a moto elétrica, seja de uma montadora X ou Y, não tem peça de reposição, demora para entregar, quebra, cara, de uma hora para outra, esse consumidor ele vai ter um receio antes de querer comprar uma nova moto elétrica. É muito mais consolidação do produto no mercado com uma empresa séria que entrega uma proposta de valor perto do cliente e não deixa ele na mão, né? Porque uma coisa é você falar para vender para uma pessoa, que sim, é ruim você deixar ela na mão. Mas imagina você colocar uma frota de 100 motos numa empresa e deixar as 100 motos na mão. Você impacta diretamente na operação dessa empresa. Então você tem que ter um nível de responsabilidade e você vai adquirir um conhecimento. Se você entregar aqui muito bem feito, quando chegar na parte para o consumidor final, você vai ter uma estrutura robusta para conseguir dar o atendimento que esse consumidor merece. Então, essa é a visão que a gente tem na parte, eu acho que um tema do marketing, que é a parte de vamos dizer, comunidade ou geração de conteúdo. E aí, aí é consolidação de marca, né? Entender como que a gente vai se apresentar, qual que vai ser o público principal ali, a persona que a gente vai conversar, gerar conhecimento de marca, né? Então, fazer alguns eventos de test ride, algumas experiências diferentes, né? Não adianta fazer o mamão com açúcar ali que todo mundo faz, né? A gente quer vir nesse momento no momento que a gente vai abrir para o mercado, para impactar e, de fato, a gente ganhar atração e escala no mercado. Então, acho que esse é o caminho aí que a gente está trilhando. E você falou uma coisa que é uma das coisas, eu acho que Pedro, aqui dentro da Statu a gente acredita muito nisso, que é, cara,
é a experiência. Eu acho que uma das coisas mais importantes do marketing, da tecnologia, e eu acho que a intersecção dessas duas coisas é a experiência do usuário. Porque se você está falando de marketing, você tem que construir uma experiência imersiva para o cara. Porque não adianta você só vender um produto que às vezes é muito pela sua novidade, né? Ele é um produto novo que está começando, está desbravando, como você falou, pô, a gente ainda é uma formiguinha, etc. Cara, você tem que construir, eu acho que você colocou muito bem, cara, eu tenho que construir uma experiência extremamente imersiva para o cara, para ele sentir como é que é, ter as sensações de como que ela pode ser muito melhor que uma moto a combustão, né? E eu acho isso do caramba, porque a gente faz isso muito aqui dentro e tenta trazer essa realidade cada vez mais presente. Pô, a gente viu aquela coisa que, na minha opinião, eu acho que não passou de uma manchete para vender muito, que é o tal do metaverso. Tá. Não que eu ache que não funciona, mas o metaverso sempre existiu. Que é, pô, cara, você sempre. Não sei se você jogar videogame, mas, pô. Bastante. Cara, você tem uma vida digital lá. Sim. Você tem seus amigos que você joga lá e etc, né? E eu acho que o metaverso foi só uma manchete para as pessoas olharem mais para isso, etc, e fazer com que isso seja volte a vender cada vez mais, né? Mas eu acho que olhando para o futuro, assim, e dando minha opinião sobre o que a gente acredita aqui, cara, eu acho que o metaverso passou e cada vez mais a gente vem construindo experiências que juntam o real, né, e o digital. Perfeito. E eu acho que essa experiência, essa conexão, ela é muito poderosa, né? Eu acho que no futuro, cada vez mais... Hoje a gente já começa a ver muito isso, né? Pô, você vai no e-commerce, você clica lá, você coloca a moto em 3D, assim, na sua frente, pra você saber o tamanho e etc. Eu acho que isso é super importante. Então, eu acho que só reforçando a sua colocação, que você falou, pô, tem que criar esses eventos, criar essa conexão, porque muitas vezes você tá fazendo uma puta campanha, tá lá colocando anúncio ou divulgando em revista, TV e etc. Mas, cara, se você não tiver a presença do físico, Sim. talvez isso não tenha o mesmo impacto. Então, eu acho que a união dessas duas coisas é uma coisa que a gente até, inclusive, acredita muito aqui. Eu acho que a experiência Boa. do usuário cada vez está subindo mais e mais e mais e mais a régua. E a gente vê hoje, por exemplo, a Meta, né, a empresa, a Apple, eles não estão construindo experiências digitais, né? Eles estão construindo experiências que unem esses dois. Perfeito. Aquele Apple Vision que se coloca e você está num ambiente que você, ao mesmo tempo que você está vendo tudo que está acontecendo na vida real, você também tem um mundo digital de tudo isso. E eu acho que no mercado de moto, cada vez mais isso tende a evoluir. Mas, pô, Biel, acho que tem uma série de coisas, né, que acho que a gente pode ficar discutindo. É o que eu falei, cara. A gente vai sentar aqui e vai Não, mas depender do cartão da memória da câmera ali, você vai aguentar. Vambora. E... Deixa eu fazer uma colocação nisso que você falou que eu acho que é legal, cara, essa tecnologia. Sem dúvida, a gente acredita que a experiência ela vai unir tanto o contato físico, mas a jornada de compra vai ser digital. Isso aí, quando a gente vai para um processo de escala de venda B2C, cara, vai ter a loja onde o cara vai experimentar e depois ele vai escolher no tablet da loja ou no celular dele e vai receber essa moto na casa dele. Isso aí a gente acredita que vai ser assim. Agora, como que a tecnologia hoje ajuda e como que a gente se posiciona, por exemplo, no mercado que a gente atua, do B2B, volto de novo falando do B2B, a moto elétrica ela é muito mais fácil de conectar ela a um sistema de gerenciamento por celular do que uma moto a combustão. Como você vai colocar sensor no câmbio, na embreagem, no motor, no óleo e colocar isso na palma da mão, né? Então, hoje todas essas motos elas são conectadas por meio de um IoT. Você consegue dar comandos de ligar e desligar. Caraca. Você consegue fazer a gestão ali do usuário que está usando aquela moto, né? Falando de 100 motos num projeto, por exemplo. Quando você recebe uma multa na moto, como você vai saber quem é o condutor que estava usando? Então, esse sistema ele consegue te indicar ali quem que usou e qual período, o que aconteceu, qual foi o trajeto, o quanto de CO2 ele deixou de emitir, gera crédito de carbono nisso. Então, você consegue depois, trocar isso em cashback dentro da nossa rede ou gerar um crédito para a empresa colocar no relatório de sustentabilidade. Então, você traz uma proposta de valor muito mais gerenciável para o gestor da frota ali, para a empresa,
que no final das contas, assim, sem dados você não faz nada, né? Então, sem você ter ali as informações, você não consegue tomar decisões. Então, o que a gente faz é nutrir essas empresas com essas informações para ter um gerenciamento e tomada de decisão muito melhor. Além de entregar um produto muito mais, vamos dizer assim... Completo, né? Completo, sem dúvida. Porque, pô, eu nem sabia dessa informação, eu achei do caramba, porque, pô, um cara que, sei lá, o Mercado Livre da vida, tudo bem que eles talvez lidem muito mais com caminhões, Mas carros. um exemplo. Mas, cara, eles conseguirem consolidar toda a frota deles, além de hoje já ter rastreadores, mas entender os gargalos da moto, entender, pô, essa moto tá dando problema, qual que é a moto exatamente, ter um painel muito mais consolidado, ter as informações, os dados, né, como você falou, de uma forma muito mais concisa. Eu acho que isso é do caramba, assim, né? E você vê o quanto o UX, né, a experiência do Sim. usuário, ela tá não só na marketing, né, e tá também no produto. E eu Sem acho dúvida, que cada vez sem tá dúvida. caminhando mais para isso. E aí a gente, assim, pega de novo o gancho que a gente falou lá, das diferentes frentes que a gente já atuou, né? Se não fosse o compartilhamento de motos elétricas por aplicativo, talvez a gente não tivesse essa visão e a expertise para colocar isso na nossa frota. Então, hoje a gente tem uma solução que a gente tem por conta de ter testado pequeno, errado e aprendido e melhorado para entregar um produto focado no que a gente faz hoje, é muito mais robusto e traz um valor muito maior para o cliente, né? Que é aquilo, né? Custo é o que você paga e valor é o que você recebe. Então, a gente acredita que entrega bastante valor para a empresa. Lógico que cada empresa é uma empresa, o entendimento, o nível de maturidade é diferente. Mas você conseguir sentar, escutar o cliente, entender a dor dele, às vezes você consegue customizar o seu produto para entregar o que ele precisa, entendeu? Então, o marketing está aí também, né? Você conseguir captar cada vez mais a informação do seu cliente e, dentre o leque de opções, você customizar uma solução que você vai apresentar ela como um produto robusto para logística, ou um produto bonito para marketing, um produto gerenciável para facilities ou tecnologia, e você conseguir montar o seu produto dentro do que você tem de ferramentas, e aí sim começar a entender, poxa, será que com esse cliente aqui eu consegui entender uma forma de apresentar diferente o meu produto? Talvez se eu testar, apresentar dessa forma que eu customizei esse produto, mais empresas vão se tornar, vão ficar interessadas? Ou não? Será que se eu apresentar somente com uma pegada de marketing para a empresa por ser um veículo elétrico, é assim que a gente chama atenção? Então, muito que a gente faz ali é testar, né? Uma hora a gente testa comunicação de gestão com um veículo sustentável, outra hora a gente testa comunicar o posicionamento da empresa por adotar um veículo sustentável. Então a gente ainda aprende muito com isso, começa a consolidar esses dados, para quando a gente começar a colocar essa comunicação em escala, a gente conseguir ter esse entendimento muito mais detalhado e com um valor dos dados ali muito mais, vamos dizer, assertivos, do que se a gente simplesmente comunicar o produto e ver o que acontece, entendeu? Isso é super importante, até o que você falou, né? Cases são muito importantes, pô, mostrar o impacto realmente que aquilo gerou é super importante. É super importante porque, pô, as pessoas começam a ter referências e, pô, a gente precisa dessas referências para, pô, tomar uma decisão melhor e cada vez mais. Cara, olhando para o mercado hoje, tanto vocês como empresa, quanto o mercado num todo, qual estágio que vocês acham que vocês estão hoje? Eu acredito que deve ser bem pequeno, mas... E quando vocês acham que isso vai dar uma acelerada maior, assim? Então, não sei se talvez a pergunta pode ser meio vaga, mas... Assim, eu costumo levar para minha vida que é assim, né? Eu sonho grande e executo hoje, né? Então,
por mais que a gente tenha o tamanho que a gente está hoje, a gente tem o sonho grande de fazer acontecer e botar para fuder, entendeu? Então, a gente entende que a gente está no momento onde a gente adquiriu as informações necessárias para a gente tomar a decisão de ou a gente vai para a cabeça e se torna um player grande, ou a gente se conforma que a gente vai ser um player pequeno pro resto da vida. Que não é o que a gente vai fazer. Então, o momento que a Riba tá, a gente está se estruturando para se tornar um player grande. Então, esse ano todo foi um ano de construção de fábrica, de modelo de negócio, de captação de investimento, para assim, no ano que vem, a gente já começar a acelerar o barquinho aí e começar a ter uma expressão maior no mercado, né? Que animal. Eu acredito que dentro de 2 anos a gente vai incomodar bastante empresa grande aí no setor de motos, tá? Animal. Pô, olhei aqui o horário, a gente tá já há um tempinho batendo papo. Cara, eu acho que pra fechar tudo, porque acho que se dependesse, a gente pegasse uma cerveja aqui, a gente ficava... sem Que nem da última vez, a gente ficou até, acho que 1 da manhã, batendo papo. Mas, pô, Biel, eu acho que além de muitas coisas que eu já sabia, acho que você poder compartilhar um pouco do seu conhecimento de coisas que eu ainda não sabia, foi do caralho. Então, pô, obrigado. Eu acho que pra quem não conhece a Riba, ou pra quem não conhece o Biel, se você conseguir passar seu arroba, o arroba da Riba, o seu arroba pessoal, para as pessoas te conhecerem, talvez saberem um pouco mais, tirar alguma dúvida, você passa pra galera e vamos embora. Olha lá, a inteligência. Tecnologia. Bom, Pedrão, obrigado. Muito obrigado. Aí, compartilhando só com o pessoal, assim, meu Instagram pessoal aí é by Gabriel Fernandes, né? BY Gabriel Fernandes. O Instagram da Riba é Vai de Riba. A gente pausou a comunicação lá, até mesmo por conta do que a gente conversou hoje, mas se quiserem acompanhar, logo mais a gente vai ter novidades. E caso queiram entrar em contato por e-mail, sobre saber mais das soluções da Riba, é gabriel@ribabrasil.com.br. Animal. E valeu. Bom, brigadão, hein? Tamo junto. É nóis. Rapaziada, obrigado. Finalizamos por aqui e vamos para o próximo episódio, 3º episódio, não sei ainda com quem vai ser, mas vamos nessa. Valeu, pessoal.